Boa noite. Olá. Boa noite. Olá, boa noite. Estão me escutando bem? Vou começar uma live, a gente vai falar sobre transição de carreira. Eu vou conversar com uma pessoa especial, que é a Adriana Zani. Vou chamar rapidinho. Peraí que eu já me atrasei. Aqui. Boa noite, boa noite. Oi, Adriana! Olá, boa noite, tudo bom? Tudo bem? Você? Tudo Tá bem, e você? me escutando Estou te bem? escutando super bem. Você me ouve bem? Sim. Eu tô um pouquinho baixo, mas deixa eu ver se é é o meu. Vamos lá, gente. Tem uma audiência nova aqui, tanto da Adriana e minha para a Adriana, então deixa eu começar. Vou me apresentar e introduzi-la. Eu sou a Marluce Rosado, tenho 49 anos, tenho 2 filhos, casada há 23 anos, era executiva de marketing e vendas, passei por algumas multinacionais, empresas nacionais, de todo tipo. Hoje, fundei a Antonina tem quase 9 anos, tenho 3 lojas, 2 físicas e uma digital. Tenho clientes aí pelo mundo todo, Brasil e fora também, mando para vários lugares. E estou empreendendo aí, estou nessa carreira empreendendo e fiz uma transição de carreira também. Então, hoje falaremos sobre transição de carreira, que é um tema que a Adriana conhece muito, como vice-presidente de RH aí de uma grande multinacional. Queria uma pessoa queridíssima, que eu tenho uma afinidade enorme, uma amizade, e eu queria que você se apresentasse também. Obrigada, Má. Assim, primeiro, super feliz de estar aqui com você, realizando esse plano nosso de tantos anos, né, de É fazer alguma coisa verdade. juntas. Finalmente saiu. Eu sou Adriana Zani, sou vice-presidente de recursos humanos de uma empresa multinacional global que se chama Aon, uma corretora de seguros e saúde. Estou no mercado de recursos humanos há 35 anos. Sou jornalista por formação, Você é né? Eu sou jornalista. jornalista, que é uma coisa bem diferente no mercado É. executivo, né? Então, sou jornalista, atuei muito pouquinho, né? Fiz uma transição de carreira no comecinho da carreira, com 20 e poucos anos, e acho que esse assunto é um assunto que está, hoje em dia, borbulhando na cabeça de todo mundo, né? Porque são as transições, né? Transição de carreira, transição de vida, transição de momentos. Então, é um assunto que eu venho estudando há algum tempo e refletindo há algum tempo para mim mesma, né? Então, aprendi ao longo desses 35 anos de RH que são múltiplas carreiras, né? E as Muito. transições a gente faz a todo momento. Super feliz de estar aqui com você. Como você disse, nessa audiência nova, conectando os nossos seguidores. Os meus são bem menos que os seus, mas conectando os nossos seguidores, É, né? eu sempre acho que falar para um público, a gente sempre tem voz, né? Para os públicos que a gente se predispõe. E qualquer pessoa que a gente impacte, eu acho que faz diferença. Eu já acho que é interessante. Então, eu olho muito isso com lupa, porque eu acho que essa é a potência. É uma ou duas ou três vidas que a gente impacte, isso já faz muita diferença, né, Adriana? Deixa eu falar, eu sou mãe de filhos, né, entre adolescência e um pouquinho pós-adolescência, e eu falo muito isso porque todos eles pensando nessa coisa de carreira. E eu falo, hoje em dia acabou essa coisa de que é quase uma sentença, eu estou me formando para ser isso. Ninguém tem nada, a gente tem que ter coragem porque a gente muda, a vida muda muito. Ao longo do tempo, a vida muda e se a gente estiver aberto e se a gente tiver a coragem e a leveza para a gente encontrar os novos caminhos, a vida também se encarrega de colocar a gente de frente para algumas possibilidades. E eu acho que a transição de carreira, especialmente em mulher, porque eu sou especialista não, mas eu lido muito com mulheres maduras.
E mulheres maduras passam por diversas transições ao longo da vida. É maternidade, é adolescência, é maternidade, é a carreira mesmo, a profissão, e aí tem a menopausa, e por aí vai, né, Adriana? É enorme a quantidade de desafios que a gente passa pela vida, e é impossível passar por tudo isso sem mudar. É É, impossível. na verdade, eu acho que a gente faz várias transições e várias reflexões, né? O que você fala para os seus filhos está totalmente certo, mas eu tenho um filho também de 26 anos, vai fazer 27 daqui 10 dias, e a gente fala constantemente disso, né? Quando ele estava escolhendo a faculdade, não é a carreira única, não é a única escolha da vida, na verdade é uma das primeiras, né? Exato. Porque ao longo da nossa vida de trabalho, a gente vai ter múltiplas chances de revisar e repensar o que a gente gosta de fazer. De verdade, eu acho que o importante é todo dia acordar de manhã e pensar: você gosta do que você faz? Você está Exato. feliz com o que você faz? Isso é super importante. Na mulher, isso acontece inúmeras vezes, né? Quando a gente é mãe, eu acho que tem uma série de reflexões que a gente faz, se vale a pena de verdade, né, seguir na carreira profissional. A culpa, muitas vezes, que a gente carrega de não estar numa reunião, numa festa, numa comemoração, não estar Não tão tenho dúvida. presente. Então, essa reflexão é uma reflexão importante que fazem com que muitas mulheres façam realmente um repensar e mudem de carreira para uma carreira onde possa acompanhar melhor a educação dos filhos ou não, né? E aí daí vai, né? Quer dizer, assim, ao longo da vida da gente vão surgindo oportunidades. E a gente Não tem tenho que fazer dúvida. essa reflexão se a gente quer aproveitar essa oportunidade ou seguir onde a gente está. Tem que sempre conectar com a filosofia de vida da gente, com o nosso propósito e com o que a gente acha que é a nossa missão, né? Porque no fundo é estar feliz com o nosso dia a dia e nossa missão. Você falou tudo, assim, para mim todos os dias, se a gente tiver consciência de que a gente está no lugar certo, fazendo algo relevante, que faça sentido para a gente, para o outro, né, em consequência, eu acho que é um dos primeiros sentimentos de que estou no caminho, né? Me fala uma coisa, existe, e eu lido muito com mulheres nessa faixa, acho que quando chega 50 anos, eu acho que é assim, de 45 para os 50, a mulher começa a repensar, será? Será? Eu acho que é quase sintomático, assim, aparece para mim com muita frequência, porque eu fiz essa transição e minha vida mudou de cabeça para baixo, eu nunca imaginei viver o que eu estou vivendo hoje, e aí elas começam a pensar se de fato. Eu queria entender, isso é proveniente de uma crise no trabalho ou isso tem a ver com ciclos de vida? Como é que você. Eu acredito muito em ciclos. Eu acredito É, muito em ciclos. Outro dia eu estava lendo uma estatística que 80% dos divórcios 50 a mais são pedidos pelas mulheres. tá Então, vendo? não é à toa que existe esse repensar, né? Eu acho que os 50 anos para a mulher é uma data marcante. Não sei por quê, né? Mas é uma data marcante que acho que faz a gente olhar para trás e pensar tudo que a gente viveu, né? Então, e acho que cada vez mais, por causa da carreira, por causa do mundo que mudou, por causa da liderança feminina, por causa dos exemplos que a gente tem que são diferentes, essas reflexões são mais possíveis, né? Então, acho que fazer essa transição ou começar a fazer uma reflexão, eu acho que vem muito do autoconhecimento, né? A mulher com 50 anos mais, 45 mais, começa a ter um autoconhecimento maior e começa a ter mais a liberdade de ser quem ela quer ser, né? Então, acho que cada vez mais nos fóruns onde a gente fala com mulheres e onde a gente fala de mulher para mulher, a gente escuta isso, a possibilidade de você parar e pensar no que você realmente quer ser, a liberdade de tirar um pouco, né, os rótulos e as coisas e seguir o que você realmente tem na sua essência, eu acho que é um momento de reflexão importante. E tudo passa pelo autoconhecimento, né? Eu acho que cada vez fundamental. mais, eu penso cada vez Fundamental. mais que o autoconhecimento, a autorreflexão, nos ajuda muito a buscar os nossos caminhos, né? E buscar caminhos muitas vezes requer uma transição, uma mudança importante na sua vida, na sua carreira, no seu casamento, na sua família e no que você quer ser dali para frente, né? Ainda tem mais quase 50 pela frente, então você está só na metade do caminho, Só né? na metade do caminho. É isso que eu falo para um monte de gente que eu falo, olha, deixa eu te falar, se aposentar aos 60 anos,
Você imagina mais 20 anos de idade ativa. No mínimo, hoje em dia. Ativa, eu quero dizer assim, com energia para produzir e construir alguma coisa. Vai fazer o quê nessa fase, né? Então, é muito importante pensar em algo que seja realizador, que você encontre propósito, que você encontre relevância nisso tudo, porque esse sentido de realização traz juventude, esse sentido de realização. Ele te traz uma jovialidade no sentido de curiosidade, de aprendizado, que nada traz esse frescor, né? Acho que tem uma coisa que possibilita muito isso também, Má, que é para alguns casos, não todos os casos no Brasil, infelizmente, mas para muitos casos já, a independência financeira da mulher, né? Ela até não é uma realidade no Brasil, a gente sabe disso, não é para todo mundo, mas as mulheres que têm um pouco mais de liberdade financeira e de dependência financeira conseguem fazer essa reflexão de uma maneira também mais despida dessa necessidade de depender do outro para pôr o dinheiro na casa. Então, isso também vai dando mais liberdade de ela ser quem ela é e buscar os caminhos dela. Não é uma realidade no Brasil, a gente sabe disso, não é para todo mundo, mas é uma possibilidade que começa a abrir com a mulher hoje liderando o mercado de trabalho de uma maneira forte, como a gente vê por aí. Né? Não tenha dúvida. Como é que você separa o que é emprego, o que é carreira, o que é vocação, Adriana? Olha, eu acho que emprego é onde você está, né? É o teu dia a dia, é o teu trabalho. A tua vocação é aquilo que você faz com o seu coração, né? E a tua carreira é como você viabiliza tudo isso. Se você consegue juntar o teu coração com a tua carreira, com a tua vocação e com a tua empresa, com o teu emprego, é o melhor dos mundos. É o melhor dos mundos, porque você faz aquilo sem peso, né? Você faz aquilo, não é um fardo, né? Quando a gente fala de qualidade de vida, muitas vezes a gente traz isso. Será que você está num ambiente saudável, onde você se sente bem, né? Porque você está lá 12 horas do seu dia, 10 horas do dia, 8 horas do dia, não importa. Mas se você consegue conectar essas três fontes, né? A tua empresa, o teu trabalho, o teu emprego, a tua vocação, que como você veicula o que você gosta de fazer de coração, aí você está no melhor dos mundos. Então, quando a gente junta esses três, é o melhor caminho. Eu acho que é isso que a gente tem que buscar. Muitas vezes, o melhor caminho não é um emprego, né? É você ser uma empreendedora, é você buscar outros caminhos, que não necessariamente é uma empresa. Exato. É outro jeito de fazer as coisas, né? Mas é fazer o que você tem lá no seu coração, sabe? Na sua essência. E você acha que todo mundo passa por aquele momento de pensar o plano B? Ou você acha que tem um momento ideal do plano B? Eu acho que não tem momento ideal, mas eu acho que é necessário, né? Necessário. Porque as alternativas, né, e os momentos de cada uma são diferentes. Você pode pensar no seu plano B porque você foi demitida da sua empresa, você pode pensar no seu plano B porque você não está mais feliz com aquilo que você está fazendo, você pode pensar no seu plano B porque você vai se aposentar, né, ou na verdade, ou desacelerar o seu ritmo de trabalho de uma forma que a gente chama hoje em dia aposentar. Então, esse plano B precisa existir, né? E a gente precisa buscar, não é fácil, tá? Não é fácil. É uma busca insana, né? Mas precisa buscar qual seria a alternativa que eu tenho se nada disso der certo, né? E onde eu estaria feliz também fazendo outras coisas. É fundamental. Eu vou colocar um pouco da minha experiência. Quando você falou não é fácil, não é fácil. Porque isso implica em recomeçar. Muitas vezes, e não quer dizer você dar as costas para tudo que você aprendeu, tudo que você foi, tudo que você sabe. Mas muitas vezes você, ou quase sempre, você precisa se livrar do crachá, do peso do sobrenome de empresa, que as pessoas têm dificuldade de abrir mão. Eu sou Marluce da XPTO. Não é, você não é de lugar nenhum, você está lá emprestada rapidinho naquele lugar. E abrir mão desse status é difícil, é dificílimo. Sobretudo se você achar que vai fazer alguma coisa que desmereça um pouco mais daquilo que você tinha e que você fez. Então, para traduzir, quando eu comecei, eu resolvi começar do zero. Então, eu comecei a vender, eu falei, o meu negócio vai se sustentar pelo próprio negócio. E a Adriana me acompanha há muitos anos e ela sabe bem do que eu estou dizendo aqui, exato.
O meu negócio, como eu trabalhei para startup, para fundos de investimento, falei, o meu negócio vai se sustentar pelo próprio negócio, ele vai crescer por ele mesmo. Até porque eu não tinha dinheiro para colocar, não queria fazer investimentos. Então eu comecei vendendo para as pessoas, estabeleci um plano de crescimento primeiro um círculo primário de pessoas conhecidas e depois fui estabelecendo eventos em alguns outros lugares, mas eu era vendedora. Eu era a pessoa que embalava, que mandava, que fazia, que isso, que aquilo. Se eu não tivesse me despido do status e ter ressignificado, porque para mim, qual era o ponto? Eu entendia essas atividades como uma grande atividade de marketing, que era um privilégio conhecer tete a tete as minhas clientes. Entender quais eram os principais gatilhos delas, assim, de valor, de importância. Então eu podia ter falado, mas eu não quero ir lá levar no correio, eu não quero embalar, eu não quero ir lá montar o evento, fazer, vender, receber e ir embora com peso, com tudo. Quero dizer o seguinte, é importante abrir mão por um propósito maior. Sim. É importante, senão você não dá esse passo. Porque os medos os medos tomam conta da gente nesse início, nessa fase. A segurança financeira, imagina então, para quem tem a segurança financeira para dar um passo para o plano B. Então, como é que lida com esses medos para poder fazer esse primeiro passo, Adriana? Eu acho que tem uma coisa, que é assim, primeiro você tem que repensar o seu ego. Isso. Né? Repensar o tamanho do seu ego, porque de verdade é isso que grita, né? É isso que fala alto, né? Eu tenho o crachá, então sou a Adriana da empresa tal, ou de não sei aonde. Então, isso, a primeira coisa que você tem que entender é que assim, você está lá, você está nesse cargo, você está nesse lugar, você não é aquilo, né? Você é outra coisa, você é um ser humano, uma pessoa que tem uma essência, que tem um coração e que tem um desejo. Então, quando você se despe desse ego e você entende que o teu propósito é maior, né? Você faz as coisas e saber que você vai ter que sim arregaçar a manga, ir lá, bater na porta, usar o seu networking, que é super importante, né? A gente precisa cada vez mais, mulheres principalmente, desenvolver o networking importante enquanto não está no plano B, porque quando vai para o plano B, utiliza essa rede verdadeira, verdadeira, uma rede genuína, de apoio, genuína e verdadeira, que vai te empurrar, que vai te ajudar. Isso. A gente vai dizer, vamos junta, porque a gente está de mão dada. Então, acho que isso ajuda muito. Mas tem que se despedir desse ego, do crachá que está junto com você, e fazer uma reflexão, assim, o que eu quero de verdade para mim. Isso é super importante, porque vai te dar força, né? Inclusive nos momentos downs da vida, né? Nos momentos que a gente cai, fala, putz, mas eu estou no meu caminho, eu estou na minha jornada, é isso que eu acredito. E aí isso te revigora, isso te faz pensar para frente. Mas não é fácil, né? Não. É um exercício complicado, você viveu isso, e toda vez que a gente tem que fazer uma transição, é complicada mesmo, porque a gente pensa muito no que a gente tem e no que a gente vai perder. E muitas vezes a gente esquece do que a gente vai ganhar. E eu acho que é o que está por vir que é mais legal. Né? Não tenha dúvida. É mais legal. Agora, não tem transição somente para um lado empreendedor. Como é que as empresas enxergam você como uma pessoa de RH, né, vice-presidente de RH, como é que as empresas enxergam essa transição interna entre áreas, sabe, como é que setores? Eu hoje acho que tem cada vez mais abertura para isso, né? Dentro das empresas a gente fala muito disso, o intraempreendedorismo, que é você empreender dentro da própria empresa, buscar outros caminhos dentro da própria empresa. E eu acho que cada vez mais, eu vejo que cada vez mais as empresas estão abrindo esse espaço, né? Para nós hoje é super importante o índice de aproveitamento interno, o índice de seleção interna. Por quê? Porque as empresas estão tão desafiadoras e o mundo está mudando tanto que cada vez mais vai abrindo outras opções para as pessoas empreenderem em outra carreira dentro da própria organização onde ela está. Que dá mais estabilidade, muitas vezes, para quem não tem a valentia, a coragem de... É verdade. E às vezes não tem o perfil. Exato. Né? Tem muita gente que não tem o perfil, que precisa ter essa segurança, essa tranquilidade, que vai ter o salário,
que vai ter ali os Ai, benefícios que de uma delícia. organização. E tudo bem também, eu acho ótimo, né? Eu gosto É muito. uma Agora, delícia. é uma delícia. Agora, e a empresa vai te abrindo oportunidade. Acho que a gente tem que estar muito conectado com o que o mundo está oferecendo para a gente, né? Hoje tem uma série de alternativas que vem surgindo novas em termos de tecnologia, em termos de outros caminhos, em termos de autoconhecimento, que é super importante. Porque a gente precisa ser curioso, É né? A isso aí. gente precisa ter curiosidade de aprender e de entender o que está vindo aí, o que é inteligência artificial, o que é chat GPT, o que é isso que estão falando? Deixa eu tentar aqui trabalhar, ver como funciona. Essas coisas para a vida, e é para a vida da gente, né? Não é só para o trabalho, é para tudo. Ser curioso para a vida. Para Né? Isso é super, vida. mantém a gente Não vivo. tenha Né? dúvida. E nas empresas, muito mais. Eu falo isso do trainee até o time mais sênior. Tem que ser curioso. Porque senão você tá uma planta ali, né? Você perdeu a curiosidade, perdeu a intenção. E como dar esse primeiro passo e saber que chegou o momento de fazer uma mudança, Adriana? Como é que isso acontece? Como é que você... isso é um papel... Eu sempre acho que isso é um papel próprio, porque a carreira é nossa, não é da empresa, né? A empresa, às vezes, as pessoas terceirizam essa responsabilidade, delegam essa responsabilidade. Eu acho que é absolutamente um caminho de infelicidade, né? Mas como é que você identifica que chegou, eu preciso fazer essa... Existe uma... Como é que você vira essa chave? Para mim, não é a idade, não na verdade, é você acordar e dizer, não dá mais. É essa pergunta que eu falei no começo, de se fazer todo dia. Porque, às vezes, tudo tem momentos bons e momentos ruins, né? A gente tem momentos felizes nas organizações, a gente tem momentos infelizes, momentos super estressantes, momentos super frustrantes, mas você sabe que você está ali conectada com um objetivo maior, né? E isso te faz ficar e te faz acordar todo dia com vontade de fazer as coisas. Quando você percebe que realmente assim tá aquela coisa meio caída, que isso não está mais te alimentando, né? É hora de mudar. E acho que você está atento a você mesmo, né? Ai, ficou mudo. Não estou te ouvindo. Peraí. Tá me ouvindo Agora agora? eu tô. Tem que, na verdade, pensar nessa questão de se auto-perceber, né? Hoje de manhã eu estava no evento que a gente falava disso. O corpo fala e a gente não escuta muito, né? Então o corpo vai te dizer e você vai perceber como você acorda, o jeito que você está indo trabalhar, como é que você leva o teu dia, como é que você leva as suas reuniões, como é que você leva a sua vida na família, como é que você chega em casa. Então, tá atento a gente mesmo nos ajuda muito a perceber se de verdade está na hora de fazer uma mudança. Então, tem uma coisa profunda de autoconhecimento que eu acredito muito. E aí, Muito. porque não tem não tem uma receita, né? Não tem a dica de ouro não existe, mas eu acho que a autoconhecimento, a autopercepção e como você como você ouve o seu corpo vai te dar um momento certo de fazer essa transição. E o autoconhecimento? Quais seriam os caminhos para a pessoa buscar Bom, essa jornada, eu Adriana? sou suspeita porque eu sou uma pessoa que faço terapia, acredito muito em terapia. Acho que é uma coisa que ajuda a gente a aterrissar e pôr os pés no chão. Mas hoje em dia a gente tem muito livro, a gente tem muita literatura, a gente tem muita live, né? A gente Tem tem grupos. muitas alternativas, grupos de trabalho, grupos de autoconhecimento, grupos de conversa, grupos de apoio que vão dando para você essa autopercepção. Então, se conectar com pessoas, parar para pensar, fazer as suas pausas para reflexão, internas mesmo com você mesmo, fazer caminhada, fazer algum exercício que te dê esse tempo para respirar e conectar com pessoas que possam te dar um feedback e conversa genuína, sabe? Amigos que te falem a verdade, que possam te escutar. Eu acho que é super importante. Eu acho que isso ajuda muito no autoconhecimento. Amigos verdadeiros que te falem as verdades, te ajudam a pensar. E um bom terapeuta, para quem pode, é sempre bom. É sempre bom. É sempre bom. Esse aí é o rei da invenção, né? O Adriano, e a tecnologia mudou muito? Tecnologia mudou bastante, e um pouco disso que eu estava falando antes, né? Quer dizer, a gente ter essa curiosidade constante de enxergar os novos movimentos. Acho que a gente tem que estar preparado, porque está vindo aí de inteligência artificial, já chegou, né? Já Para chegou. fazer receita de bolo, receita de comida, até para as coisas mais sofisticadas nas organizações. São aplicações super simples, a gente tem que parar, estudar, entender, ler
e trazer isso para a vida da gente, para o dia a dia da gente, né? Isso eu acho que é fundamental. As tecnologias vêm para ficar, quer dizer, a gente não vai mudar isso, né? E também não tem que ter medo. As tecnologias não vão sobrepor a gente. As tecnologias vêm para ajudar o nosso trabalho, o nosso dia a dia, para facilitar os processos, para facilitar o trabalho menos pensador. O que a gente precisa agora é começar a se desenvolver cada vez mais no pensamento crítico, no pensamento analítico, no analisar os dados, que é o que a gente, na verdade, tem dificuldade, né? Porque a gente fica tão ocupado ali no dia a dia, no processo, que a gente perde essa visão do que é do que é fazer o pensamento mais analítico, do que olhar mais à frente. Então, é super importante a gente estar atento a isso, não ter medo, né? Eu acho que, não, de verdade, não tem que ter medo dessas novas tecnologias. Elas vêm para ajudar, vêm para facilitar o nosso trabalho e tem que introduzir isso no dia a dia, em casa, com as pessoas que trabalham com a gente em casa, com as pessoas que trabalham com a gente nas empresas da gente, no dia a dia da gente, com a família. Eu acho que não ter medo, né? Ir se arriscando, experimentando. Uma das coisas que eu percebo também, Adriana, é que assim, essa chave vira numa fase de vida que talvez as pessoas se sintam mais frágeis. Ou porque está se sentindo velho para a situação, para recomeçar, porque o aprendizado, né? Ou a mudança, ou o autoconhecimento, ele deve acontecer ao longo da vida. Ele não deveria deixar para acontecer tarde. Porque quando ele acontece tarde, é quase que você você demora a amadurecer para essa outra etapa, eu quero dizer. Como é que lida com essa, sem o medo, sem o peso de hora de recomeçar? Como é que lida com esse medo por causa da tecnologia que avança cada vez mais? Como é que você... qual é o seu conselho? Assim, quais estratégias essas pessoas devem usar? Eu acho que, bom, o que eu utilizo para mim, né, minha sugestão é a questão de manter a curiosidade, se manter informado, buscar e filtrar o que é importante, porque hoje a gente tem tanta informação vinda de todos os lados que a gente de verdade não precisa aprender a filtrar, né? Precisa aprender a ler o que realmente importa e focar no que realmente importa, para poder entender quais são os caminhos que a gente pode fazer. Não é. Acho que hoje a gente tem muitas informações, muita rede de informações, né? E acho que dá insegurança justamente porque a gente não sabe por que caminho seguir. E o que é que a gente está perdendo? Se a gente for por um caminho, o que é que a gente perde dos outros tantos que a gente deixa de escolher? Então, no fundo, o que eu uso para mim, assim, eu filtro muito o que eu leio. Eu leio todo dia bastante, muita informação de fontes seguras para entender realmente o que está acontecendo no mundo, para poder me preparar para o que vem pela frente, né? E faço essas paradas, essas reflexões, no sentido de dizer, bom, mas o que eu estou sentindo com isso? O que eu quero com isso? Onde eu vou chegar com isso? Nem sempre a gente tem as respostas, né? Mas ficar fazendo esse pensamento, eu acho que ajuda muito a gente. Vamos voltar no autoconhecimento e, na verdade, no olhar para o futuro. Buscar fontes de informações seguras, seguir a curiosidade, estudar, né? Acho que não tem que ter medo de voltar para a escola, voltar a estudar, fazer cursos. Hoje tem 1000 cursos online de graça, cursos online mais sofisticados, mais simples, para todas as faixas etárias. Quer dizer, não pode parar de estudar, né? Sempre. Não pode ter preguiça, porque isso é fundamental. Ser curioso quer dizer ter fome de aprender, ter fome de conhecer. Seja pelo caminho que for. Ler, ver um curso online, assistir alguma coisa interessante na TV, ver alguma coisa interessante na internet. Eu acho que ter essa curiosidade sempre é importante. Vai te dando um pouco mais de repertório, um pouco mais de, mais bagagem na mochila para tomar as decisões que precisam ser tomadas. Então, você se sente mais seguro quando você tem mais informação, e aí você vai percebendo mais por onde você transita, qual o caminho que você quer escolher. Tem uma característica que prevalece nesses perfis de pessoas que fazem uma transição melhor sucedida? Comportamento é tudo, né? Comportamento é tudo, e acho que coragem é a palavra certa, né? Acho que ter coragem. E aí não é um perfil específico, acho que é mais o momento, é o momento da segurança que a pessoa tem de dizer agora é a hora de eu fazer, né? Tem gente que nunca tem essa coragem
e fica ali numa vida mais sofrida. E a gente com certeza conhece milhões de pessoas assim. Então, acho que ter coragem, o caminho né, de tomar a frente e falar agora é a hora de eu mudar, é importante. Por isso que é importante você ir pensando nisso, né? Fazendo essa reflexão de em algum momento eu vou mudar, eu preciso ter esse plano B se me acontecer alguma coisa, porque a gente não está, principalmente hoje em dia, a gente não está fixo, né? A gente não é fixo num trabalho, a gente não é fixo tendo o seu negócio, de uma hora para outra pode... Assim, a pandemia acho que ensinou muito para a gente Muito. nesse sentido. Todo mundo teve que se reinventar. Então, cada vez mais a gente tem que lembrar daqueles tempos de pandemia, não pela pandemia e por tudo que a gente sofreu, mas por tudo que a gente aprendeu naqueles anos, que de verdade nos desestabilizaram, né? E que fizeram a gente fazer uma série de reflexões, de caminhos, de buscas e tudo mais. Então, esse aprendizado, eu acho que não tira a gente não pode esquecer, sabe? Acho que foram anos importantes onde todo mundo teve que se reinventar de alguma maneira, né? Não tenha dúvida. Não, todo mundo experimentou sair da zona de conforto. Totalmente. Absolutamente todo mundo. Do dia para a noite, né? Quer dizer, não foi uma coisa pensada, nem preparada. Então, se você consegue fazer uma coisa mais pensada, mais estruturada, mais preparada, é menos sofrido. Mas a gente tem que ter claro que, assim, de uma hora para outra, em 2020, o mundo fechou. E aí, todo mundo teve que mudar, né? Com coragem e com valentia, a gente foi lá e lutou e sobreviveu e estamos todos aqui, né? Num outro mundo, num mundo que mudou muito, mas que traz pra gente tristes lembranças, mas outros aprendizados super importantes que eu acho que tem que ficar pra gente, né? Daqueles anos para cá. Não tenha dúvida. Porque eu acho que mesmo quem vive uma situação mais acomodada, que eu acho que é um risco, né? Essa situação acomodada é um risco, te coloca numa posição de vulnerável. Fragilidade. De fragilidade. Mas mesmo quem vive uma situação dessa deve se propor a viver algum desafio, deve procurar algum desafio, porque eu acho que essas são as pessoas que mais sofrem quando o desafio está posto, né? Porque testou menos a resiliência e a vida muda, independente de trabalho ou não, a vida muda. Caminhos diferentes, né, Má? Buscar caminhos diferentes constantemente. Alternativas, coisas que te tirem da zona de conforto, né? Forçadamente. É difícil, é chato. Eu acho chatíssimo, mas precisa. Né? A gente precisa, porque a gente precisa se experimentar fazendo outras coisas. E é fundamental, porque aí você vai vendo, você vai se percebendo. Voltamos ao autoconhecimento, né? Super importante. E para quem tem filho, né, Adriana, eu sempre entendi que a gente tem um papel curioso e importantíssimo, que é inspirar esses filhos nesse nível de curiosidade, essa ambição saudável, de atualização, para que o filho traz muito esse lado de atualização para a gente, né, também. Então, quando a gente se propõe, a gente está inspirando e a gente está fazendo com que eles entendam pelo exemplo a importância da educação continuada, a importância de alguns valores que eu acho que trazem longevidade, que trazem, sabe, essa inspiração para eles, eu acho. Precisa. Então, eu acho que é fundamental esse tipo de coisa. Eu acredito muito nisso, Má, e acredito muito em a gente entender o que essa nova geração está buscando, né? Entender o que eles falam, entender o que eles trazem. Eles são diferentes, eles trazem um outro repertório, eles trazem um outro jeito de viver, eles trazem um outro tipo de ambição. É muito diferente do que a gente vive. Mas tá aberto, entender, sabe? Tentar conectar, tentar tá dentro, né, assim, do que eles estão conversando e perceber. Exato. Isso ajuda muito, inclusive, a inspirar, né? Você perceber por onde vai a ambição, o desejo, a vontade de crescer, a vontade de andar de lado, né? Assim, o que é para eles, o que representa para eles a carreira, o que representa para eles estilo de vida, o que representa para eles uma formação. Então, isso ajuda você a entender, e não é fácil, porque são mundos muito diferentes, né? E jeitos muito diferentes de pensar o mundo, a vida. Mas eu acho que, assim, buscando essa conexão, buscando esse entendimento, a gente consegue inspirar para que eles entendam que, assim, tudo isso é futuro, né? E tudo isso são eles mesmos construindo a vida deles, a carreira deles, e como eles vão
encarar esse mundo, né, daqui para frente. Entendo. Que é um outro mundo, né? Outro mundo. Ô, Adriana, se você pudesse, eu sei que é um chute, mas se você pudesse dar fazer uma aposta, a partir dos 50, quantos por cento das pessoas fazem essa transição de carreira, assim? Como é que... Olha, é um chutão, É tá? um Porque eu não chutão. tenho uma estatística. Mas eu acho que a transição em si, eu acho que vai um pouco mais para frente. Eu acho que vai a partir dos 55, 60, porque justamente a 65 é a idade que as pessoas estão se aposentando, né? Tá. Então, se você pensar numa organização, num plano B, desse estilo, né, de aposentar e tudo mais, eu acho que 80% do que eu vejo está pensando no plano B de carreira, numa transição de carreira. Por quê? Porque entende que as organizações têm um espaço, sim, para essas pessoas, mas não é ainda um espaço amplo. Ainda tem muito, as organizações, nós precisamos trabalhar muito nas organizações para que elas tenham realmente um espaço para as pessoas que têm 65 mais, né, 60 a mais. Ainda algumas já têm um trabalho profundo nisso, mas não são todas as organizações, então ainda existe uma limitação de espaço para isso, infelizmente, né? Agora, claro que eu acho que tem momentos de reflexão das mulheres. Por exemplo, quando a gente fala de 35 anos, também tem um olhar aí de maternidade, 40, tem um olhar de maternidade onde as mulheres, a gente faz um trabalho na empresa justamente de aceleração de carreira e a gente tem falado muito sobre isso, né? Sobre como você se sente numa posição de liderança, já está geralmente numa posição de liderança, está grávida ou tem filhos pequenos, e essa divisão que ainda existe da mulher, porque ainda a gente tem uma evolução que a gente tem que trabalhar no sentido da carreira da mulher e da carreira do homem, da divisão dos espaços de trabalho dentro de casa, né, das tarefas de casa. Então, ainda tem uma série de reflexões da mulher com 35, 40 anos nesse sentido, né? O que vale a pena, até onde vale a pena eu investir. Eu vou fazer uma transição para fazer uma coisa diferente, porque eu fico mais em casa, ou fico mais consegue equilibrar ou vou mais melhor, né? Faço um trabalho remoto. Ainda existe essa discussão, né? Não dá para a gente tampar o olho e dizer isso não existe. Existe, porque ainda a gente tem uma jornada enorme para fazer no sentido de divisão das tarefas do lar. Ainda existe isso. Então, acho que pensando um pouco é chutão, mas entre 35 e 40, 55 60 são as faixas etárias onde as pessoas que mais fazem acontecem essa transição. Agora, eu acho que a transição ela é mais dolorida quando não planejada. E eu acho que pode ser uma percepção minha, somente minha, e não seja uma verdade absoluta, que as pessoas fazem essa transição movidas pelo ímpeto do momento que estão vivendo, muito mais do que aquela coisa idealizada, planejada para acontecer. É verdade ou não? É muito difícil planejar isso, porque é difícil 100%. abrir mão do seguro, do conhecido. É muito difícil. É muito difícil, é o ideal, mas é muito difícil, né? Então, geralmente, você acaba mudando quando você leva um chacoalhão, né? Ou da vida, ou da empresa, ou né? Então, assim, esse empurrão, muitas vezes, proporciona essa reflexão forçada. Se você consegue se preparar, é o ideal, né? Mas, na verdade, no fundo, não acontece isso. Acontece quando você toma um chacoalhão da vida, de alguma maneira, que te faz repensar uma série de coisas, né? A tua posição na tua família, o teu trabalho, uma doença, uma doença, quer dizer, te faz repensar a vida, né? Então, é o ideal que seja planejado? Seria o ideal, mas é difícil. Mas não é assim que acontece. Não é assim que acontece. Você geralmente acaba fazendo isso quando você leva um susto, leva um chacoalhão, ou tem uma coisa que te faz pensar mais a fundo em você mesmo, no teu futuro e tudo mais. Não é simples, né? Porque aí vem você, na verdade, vem muito mais a reflexão da perda, que é aquilo que a gente falou antes. Você vai, puxa, mas eu estou perdendo isso, aquilo, mas você não tem jeito, né? Porque aí já foi. Como você não se preparou, então a coisa sai mais atropelada. Sai do outro lado, todo mundo sai do outro lado. Mas sai mais sofrido, mundo sai, né? do outro lado, mas sai mais sofrido. E acho que era isso, assim, mais ou menos, que eu tinha essas curiosidades para te perguntar. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu queria
Tem mais alguma coisa que você queira falar, né? Não, na verdade, Ima, acho que basicamente é isso. Eu acho que o que é muito importante a gente lembrar é assim, a curiosidade é fundamental, Fundamental. o networking é Sempre ao fundamental. longo da vida. Isso aí é uma coisa que dá para planejar, né, Adriana? Quando eu vejo as pessoas muito acomodadas, eu falo, meu Deus, a vida pede que você tenha mais curiosidade. É casamento, é filho, é trabalho, é o que for. Você precisa se sentir relevante. Você precisa se sentir atual. Você precisa ser interessante. Isso é Interessante. independente do que você está fazendo e para quem você está fazendo, não É é para verdade? você, no fundo, É né? para É para você, no você. fundo. É para você. Exato. Então, assim, isso é fundamental. E manter, quer dizer, manter-se viva no mundo. Mantendo viva no mundo como? Tendo um grupo de amigos, mantendo um networking. Mulher é muito difícil de manter networking. Tem estudos sobre isso. Mulher né? é difícil? Mulheres não fazem networking, fazem muito menos networking que os homens. Então, a gente precisa, mulheres, a gente precisa fazer mais isso, sustentar o nosso networking, utilizar isso. Daria para fazer uma outra conversa sobre isso, mas saber utilizar o networking para o nosso dia a dia, para os nossos papos mais íntimos, para os nossos desejos de carreira, para os nossos decisões mais importantes de vida. E isso é fundamental. As mulheres fazem muito pouco isso, o homem faz isso de uma maneira muito mais organizada. A gente, porque tem ainda a culpa, carrega a coisa de não, vou para casa fazer isso. Você faz muito pouco happy hour, faz muito menos café da manhã. Então, a gente tem que aprender a fazer isso muito mais, né? E ter tranquilidade de fazer isso, porque assim, isso é o que mantém a gente conectado com o mundo. Importante, fazendo diferença no mundo. E para outras mulheres. Eu acredito muito nessa rede de mulheres que potencializa mulheres. Acredito muito nisso. Tem uma questão pessoal com isso. E de verdade, eu acho que isso ajuda muito a gente se fortalecer, né, nas nossas questões, nas nossas dúvidas e no nosso empowerment de verdade, né, para fazer o que a gente quiser, para a gente buscar nosso plano B de carreira, para a gente buscar nossa independência financeira, para a gente buscar a nossa felicidade, né, a nossa integridade, a nossa essência a fundo. Uma das coisas que eu queria deixar também como mensagem é que, assim, às vezes, né, Adriana, quando a gente sai, e não quer dizer que quando a gente sai de uma empresa, não quer dizer só para o empreendedorismo, mas às vezes a gente tem uma mentalidade tão fechada de um caminho que é o que funcionou ou que vai funcionar, que a gente fecha portas para outros caminhos que podem te levar a lugares tão incríveis quanto o que você já viveu, mas que sejam completamente diferentes também. E às vezes a gente não consegue enxergar esse link, a gente não consegue enxergar onde é que está esse fio condutor, né? Então tem uma pessoa que perguntou aqui, a transição leva a começar uma nova profissão ou vai para a consultoria? A gente quer ter essa certeza de onde a gente está indo. E a gente quer estar no controle o tempo inteiro, a gente acha que tem o controle o tempo inteiro, e muitas vezes você restringe essas possibilidades que vão te levar. Então, esse eu acho que é que eu achei que a Margarete escreveu aqui, eu achei que é super interessante, porque eu vejo isso demais acontecer. Você só quer tomar café se for para qualquer pessoa daquela área, se você quer fazer você precisa ter esse nível de abertura e uma amplitude maior, né, Adriana? Tem que ter uma amplitude maior, uma abertura e se tirar da zona de conforto, né? A gente não vai ter a resposta, né? Então, não é sair da empresa e ir para a consultoria, não é sair da diretoria e ser conselheiro, não é sair do RH e virar mentor e coaching. Não tem uma aberto regra. Não tem uma regra. Então, você está aberto para quanto mais caminhos te abrirem, né? Para o máximo de possibilidades possíveis. Porque aí você vai vendo onde você se identifica mais. Se você quiser, logo de cara, saber, bom, então vou daqui para lá, você perde a oportunidade de aprender e conhecer outras coisas. E perde uma possibilidade também de se experimentar em outras coisas. Não é cômodo, não é confortável, mas a gente tem que experimentar, ou fazer outros exercícios, para até ver exatamente qual é o caminho a seguir. Não tem uma resposta, não tem uma coisa pronta. Claro, o planejamento te ajuda a direcionar, mas nem sempre o planejamento vai te levar para aquele caminho certo, porque existe uma série de outras variáveis que podem, no meio do caminho, aparecer.
Então, se você se planeja, claro, você reduz o que pode acontecer e dar errado ou distanciar do que você está planejando. Porém, não é uma receita certa. Vou sair daqui e vou para lá. Saio da empresa e vou para a consultoria. Quem diz que a consultoria vai dar certo? Quem diz que você vai ter cliente? Quem diz que você tem habilidade para vender? Porque a consultoria tem que vender, né? O Tem que trabalho, o vender. serviço e tudo mais. Então, você precisa se experimentar de alguma maneira antes para poder ver se esse é o caminho, minimamente, para poder ter um plano mais ou menos estruturado. Ajuda, mas não necessariamente é o que vai dar certo. Se você não fechar os caminhos, você vai experimentando outras coisas e você vai conhecendo outras alternativas e pode até chegar num plano B totalmente diferente do que você tinha imaginado no começo. Tem que estar aberto. Tem que estar aberto. Tem uma outra pessoa aqui, da língua minha, é a Patrícia. Existe um discurso de romantização do empreendedorismo. Isso também contribui para tomadas de decisão menos planejadas e até irresponsáveis às vezes. Concordo plenamente. Quem acha que empreender é um mar de rosas, eu acho que eu nem acredito que alguém ache, né? Mas é exatamente isso. Eu acho que tem uma romantização disso, né? Dizendo, eu vou ser dono do meu próprio nariz, eu vou fazer as minhas coisas para mim mesmo. Coitado. E tudo. E não é assim, né? Coitado. Porque você carrega nas costas aquilo que você contou no começo. Carrega nas costas, né? Assim, bota a mesa, põe as coisas, tira na mesa, vai vender, pensa no marketing, pensa em quem é o teu público, pensa em quem não é, tem que pagar a pessoa que está te ajudando, como é que vai fazer para pagar. Então, assim, é um outro cenário e uma série de outras preocupações que quem está na organização definitivamente não tem. É totalmente diferente. Né? Então, eu concordo plenamente. Tem uma romantização enorme com relação ao empreendedorismo, que eu acho que a hora que quem realmente empreende, né? Você mais do que ninguém, né, Marlu, sabe contar isso. Eu empreendi muito pouco na minha vida, eu fui consultora há muitos anos atrás, e de verdade por pouco tempo, e aprendi que não é tão simples. Não é, né? O sonho de você fazer a sua agenda do seu jeito, não é bem assim. Então, a gente também precisa estar preparado, se for para a carreira empreendedora, tem que estar preparado para os altos e baixos que tem e estar preparado para fazer tudo desde do chão até a estratégia, porque tem que fazer absolutamente tudo. Coração no presente, no futuro. E lembrando do passado, né? Exatamente. Adriana, obrigada. Imagina, viu? obrigada. Delícia conversar com você. Obrigada. Delícia a sua experiência. Eu acho que tem muito para você contribuir, porque eu acho que o que mais o ser humano precisa, independente de trabalho, é o autoconhecimento. O autoconhecimento, e eu falo isso porque eu ouço as minhas clientes sempre, essa mudança de vida é constante. Aliás, é recorrente, não é constante, é recorrente lá na loja, eu ouço onde eu encontro, por causa de casamento, por causa que filhos vão embora, porque vão cuidar. E aí a gente muda muito, as mulheres mudam muito. Então, o autoconhecimento é valiosíssimo para você impor novos limites, para você descobrir novos caminhos, para você ser feliz verdadeiramente, sabe? Então, eu acho que o autoconhecimento tem um espaço aí enorme para você contribuir com a gente, porque isso é fundamental, viu? Olha, conta comigo para o que você precisar, né, a tua rede. Foi um prazer estar aqui com vocês. Eu acredito muito nisso, né? Eu acredito muito, como eu disse, nas mulheres ajudando mulheres. Eu acho que hoje a mulher está 50 a mais, está se permitindo fazer algumas reflexões, está se permitindo mais ser ela mesma, está se permitindo e se dando a oportunidade de reconstruir relacionamentos, reconstruir carreira, reconstruir família, reconstruir lar, né? Então, é um caminho enorme, né? Assim, e a gente tem muito, muito, muito para conversar e conta comigo para contribuir para o que você precisar. É isso mesmo. Ela chegou num momento que ela quer se apropriar de tudo aquilo, né? Seja de família, primeiro ela virar protagonista dessa história toda, né, Adriana? Então, o autoconhecimento é fundamental. Para dar o primeiro passo. Aí vai. Para dar o primeiro passo. É isso mesmo. Obrigada, viu? Obrigada. Alegria, pela sua coragem. Grande. Um beijo, tchau. Obrigada. Tchau. Beijo, tchau.